Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas! O nosso desafio começa agora. Gente, e qual que é o tema? Qual que é o tema? Escolhi aqui para vocês e nós vamos explorar este tema. Vamos explorá-lo agora. E qual que seria, gente, o lugar da honra? O lugar da honra. Recentemente eu fiz o workshop Raízes do Amor, onde ali eu trouxe mais sobre as nossas raízes e os fundamentos, né, que levamos para a vida, para tomar decisões, para que trazemos junto com a nossa personalidade, junto com a nossa força de essência e de decisão. E aqui, neste desafio, eu quero trazer para vocês também isso, mas de maneira bastante profunda, e que você possa entender do outro lado com simplicidade, tá? Então, nós vamos falar sobre o lugar da honra, o seu lugar de honra. E esse é um conteúdo mais sistêmico do que psicanalítico, tá? Para quem não sabe, meu nome é Débora Santos, sou terapeuta psicanalista, mentora de mulheres, mas também tenho uma base muito sólida e muito linda sobre inteligência sistêmica, neurociência comportamental e entre outros cursos que eu já fiz, cerca de uns 12 cursos que eu já fiz dentro do mundo terapêutico, como hipnoterapia, vários outros cursos que eu fiz para agregar em meus atendimentos, em minhas mentorias, no grupo terapêutico, em tudo que eu faço. Mas o que eu vou trazer aqui hoje é mais sistêmico do que psicanalítico. Eu sempre jogo ali, né, nesses dois, dependendo do ambiente, do público da sessão, mas hoje já preparo vocês, é mais sistêmico do que psicanalítico. A análise, ela é mais voltada sobre todos os conteúdos inconscientes que temos, decisões que tomamos, o automático da vida, a gente traduz ele através de sinais, mensagens, respostas que o inconsciente vem nos trazendo, vem nos disponibilizando na nossa rotina. E a gente nem percebe, porque a gente está reagindo de maneira inconsciente. Então, a gente vai traduzir essas reações inconscientes através da análise. Já a teoria sistêmica, né, que é baseada ali nas constelações familiares de Bert Hellinger, a gente vai olhar mais para o sistema familiar, olhar mais para este campo, olhar mais para as raízes dessa árvore genealógica, sabe? Mas nesse sentido, ver as conhecidas como maldição hereditária dentro das religiões, mas que a gente chama de lealdades sistêmicas. Ver conteúdos também inconscientes que estão no seu subconsciente, porém com este toque mais sensível, onde toca mais a alma, onde fala mais do amor, onde traz mais movimento, porque nos toca no mais profundo do nosso ser e desperta várias emoções que vão traduzir, então, de maneira, assim, quase que automática, o que está no nosso inconsciente também. Por isso que eu gosto de combinar as duas. Freud dizia que não dava, né? Eu aprendi isso na psicanálise e vejo também muito isso, que quem é psicanalista não pode combinar com nada mais. Se é psicanalista e outras coisas, não é psicanalista, né? Porque não pode... A psicanálise se sustenta por si só. E eu concordo, sim. A psicanálise se sustenta por si só mesmo. Estou super de acordo. Já tive várias pessoas também formandas, né? Que estão se formando em psicanálise ou fazendo, né? Fazendo vestibular ou, né? Fazendo... assim, com viés psicanalítico, terminando a psicologia, mas com viés na psicanálise. E ela sempre me fala, nossa, mas como que você consegue combinar? Porque segundo a teoria de Freud, tipo, psicanálise é psicanálise, não dá pra misturar outras teorias, ela se sustenta por si só, e se sustenta sim. Porém, gente, se a gente para pra ver, na época de Freud, ele fazia sessões diárias com seus pacientes, ele ia visitá-las todos os dias. Então, era uma análise mais profunda, né, tinha mais presença, o tempo de tratamento era muito mais intenso. Hoje, se eu chegar para uma paciente e falar, olha, minha filha, a gente vai precisar de fazer sessão todos os dias para analisar com mais profundidade e alcançar as respostas com mais agilidade, surta! Quem que vai fazer isso? As pessoas reclamam, às vezes, de fazer uma sessão por semana, porque não dão conta, porque estão sem tempo, né, madames? Cadê as madames sem tempo aqui? Estão sem tempo. Então, de verdade...
a análise funciona e funciona muito bem, se sustenta sim por si só. Mas o fato de colher, vasculhar conteúdos inconscientes leva mais tempo. Por quê? Porque a profissional do lado de cá não vai ditar, não vai trazer devolutivo, ela vai fazer de tudo para que a pessoa aprenda a se autoanalisar, para que ela olhe para si mesma, para que ela descubra por si só, através de questões estratégicas, sabe? É mais nesse sentido. A gente joga uma questão, um conteúdo, a pessoa colhe e ela mesma encontra a resposta. Por mais que nós já saibamos, já estamos capazes de identificar do lado de cá, é necessário que a pessoa veja, porque quando ela vê, ela está pronta para ver. Simples assim, certo? E combinar isso com o que é sistêmico, com conteúdos da inteligência sistêmica, para mim, sinceridade, faz muito sentido, porque na teoria sistêmica a gente vai lá mexer realmente na ferida, da mesma forma que a gente trabalha via o inconsciente na psicanálise, mas aqui a gente vai tocar mais as emoções, a gente vai falar mais sobre alma. Então, a união desses dois conteúdos, para mim, é um combo muito perfeito. E claro, a base de tudo, antes de psicanálise e antes de inteligência sistêmica, para mim, é bíblica, é na minha fé, é em Jesus Cristo, é em Deus Pai Criador, é em tudo que eu acredito e que me move, porque se não fosse essa fé, se não fosse essa fé mesmo que me move, essa minha crença, esse meu poder cristão, eu não estaria aqui cumprindo a minha missão com vocês hoje. De verdade, não estaria mesmo. Então, tudo que eu compartilho com vocês tem base bíblica, psicanalítica e sistêmica, tá? A maioria, uma boa maioria dos conteúdos é sobre isso. Fora as sessões ali, né, de análise que são a parte. Sessão de análise é sessão de análise, uma constelação é uma constelação. Mentoria, eu posso usar de todas essa riqueza, de todos os conteúdos. E lugares como desafios, grupos terapêuticos, todos esses lugares também eu uso de todas as informações, conteúdos, conhecimentos, experiências e vivências que eu tenho para transbordar o melhor que eu posso e tocar no mais profundo aí dos coraçõezinhos, das mentes, trabalhando a nossa inteligência emocional de maneira sábia, né? Sem mexer no que não podemos ainda resolver. Então, vamos lá. O lugar da honra é um conteúdo, como eu já falei para vocês, mais sistêmico do que psicanalítico. Aqui, a abertura aqui para vocês. Sejam muito bem-vindas! Eu falei sejam bem-vindos! Bem-vinda a cada uma, parabéns pela sua decisão de chegar até aqui e ficar. Parabéns pela sua decisão de vir aqui e fazer um movimento diferente para a sua vida. Se esse é o primeiro conteúdo que você acompanha meu, saiba que aqui falamos sobre verdades, tocamos apenas nas verdades. Quais verdades, Débora? Não são as minhas verdades, são as suas, que você vai descobrir durante esse processo de autoconhecimento. Então, hoje a gente vai fazer um movimento de alma chamado lugar da honra, como eu já falei para vocês. E todo o trabalho de cura começa quando a gente aceita a história que nós vivemos. Então, é necessário que a gente respire realmente profundamente para dar início a isso tudo. Então, vamos respirar junto comigo? Vamos respirar bem profundo, 3 vezes aqui junto comigo pra gente, ó, se conectar. Inspira bem profundo aí, ó, inspira pelo nariz. Solta também pelo nariz. Inspira a vida, solta as tensões. Inspira a vida, solta as distrações. Inspira a vida, solta a desconexão, se conecta, fica aqui comigo, que a gente vai dar início agora. Vou trazer uma explicação bastante profunda do que nós vamos estar fazendo. Este aqui é um lugar seguro, então se sinta segura, se sinta em casa, se aconchegue em seu cantinho, se prepare para ouvir. Não é um momento de você começar a otimizar o seu tempo ouvindo isso e fazendo alguma outra coisa. Se possível, por favor, se sente, conecte-se, pega um papelzinho, uma canetinha, anote os seus insights e vamos viver esse momento com verdade? Vamos estar aqui por inteiro comigo? Vamos lá. Então, o que acontece? Talvez, gente, talvez você que está aí do outro lado, talvez você ainda lute em silêncio contra a educação que você recebeu. Talvez você ainda sinta que os seus pais erraram demais, que faltou presença, que faltou amor, que faltou escuta, sabe? Ou que sobrou muita dureza. Foi muito duro, foram muito duros com você, você foi muito cobrada.
Ou foram muito silenciosos, não tinha instrução suficiente, não tinha direção suficiente, não tinha atenção suficiente, sabe? Em qualquer um desses casos, nasce sempre uma falta, tá? A gente vai falar aqui do lugar da honra e eu começo sempre do começo, tá, gente? Lá do início da vida. Então, nós vamos sim falar da sua infância, falar dos seus pais, falar lá do início da sua vida, onde tudo começou, tá certo? Então, a gente sempre pensa nisso, a gente sempre olha para isso, nem que inconscientemente, por mais que você afirme não se importar ou aceitar, mas no fundo não concorda, porque ainda sente dor, ainda sente mágoa, ainda reage no impulso das emoções que te movem, isso existe dentro de nós e é dentro de todo ser humano. Mas enquanto você rejeita essas histórias que você conta para si mesma ou essas histórias que você interpretou do seu jeitinho, ninguém mais pôde interpretar de outra forma, porque essa interpretação de vida foi sua lá já desde a primeira infância. Enquanto você rejeita toda essa história, enquanto você recusa concordar com essa história, do jeito que a sua mãe te tratou, do jeito que você foi criada, com a ausência, com a falta, com a presença, com o exagero, o jeito que você digeriu, isso ainda digere, enquanto você se recusa a concordar que ela foi exatamente como precisava ser para que você se tornasse quem você é hoje, você se mantém de alguma forma, inconscientemente, tá, gente? Acorrentada a uma parte de si mesma que discorda. Acorrentada a uma parte de si mesma que discorda. Você já se viu em situações que você toma uma decisão no impulso e depois você se pergunta, caramba, por que eu fui tomar essa bendita dessa decisão agora? Ou deu um sim aonde precisava dizer não e fica ali martelando, meu Deus, por que eu falei sim? Como é que eu sou burra? Por que eu fiz a mesma erro de novo? Acontece aí do outro lado? Tá batendo aí pra vocês também? Então, discordar perpetuamente do passado não muda nada. Só vai prolongando a cada dia a sua dor. E vai criando em nós, sabe? Vai criando em nós, aonde poderia haver laços. No nó, não existe mais abertura. É algo que está ali emaranhado, tá? Aquela coisa dura, aquela coisa que forçou, que não tem como mexer. E o laço é onde tem várias possibilidades. Eu posso fazê-lo, desfazê-lo, entrar e sair. Existe concordância. Então, enquanto a gente briga, sabe, com essas figuras que vieram antes, pai, mãe, avô, mesmo que inconscientemente, tá, gente? Mesmo que inconscientemente, você fica presa nesse ciclo que bloqueia a sua própria evolução. Por quê? Porque a vida é feita de repetições e de tentativas de fazer diferente. Mas enquanto você não reconhece, serão apenas tentativas. Você sempre vai acabar fazendo igual ou quase igual. Por quê? Porque um fruto nunca cai longe da árvore. Então, se hoje você reclama ainda, aí a sua criança ainda reclama, nossa, mas minha mãe estava lá, mas não me dava atenção suficiente, eu era sempre a última, em algum momento da sua vida você vai repetir este mesmo padrão, talvez não fazendo exatamente a mesma coisa, mas negligenciando as mesmas coisas que ela. Então isso é inevitável, porque é uma forma automática de reagir com aquilo que aprendemos, tá? Então, assim como você critica o que recebeu, seus filhos também encontrarão em você motivos para te apontar suas falhas. Seus filhos também encontrarão em você motivos para dizer que não faz sentido, que tá errado, que não é assim, sabe? Motivos para apontar suas falhas, simplesmente. Isso não faz de você uma mãe ou um pai ruim. Isso faz de você humana. Isso faz de você humana. Os nossos filhos nunca estarão completamente satisfeitos com a gente. Por quê? Porque eles estão em perfeita evolução também. Então, tudo que você doa é de acordo com a sua evolução, com o que você viveu, com o que você considera certo, com o que você dá valor. Mas ele nasceu aqui quantos anos depois de você? Em qual mundo ele está vivendo agora? Quantas coisas já mudaram e já evoluíram? Vocês conseguem entender isso? Porque eles também estão crescendo. Eles estão experimentando algo novo na vida que você desconhece, porque você já experimentou, na idade dele, outro mundo, que hoje já nem existe mais.
Então, muitas coisas que faz sentido pra você hoje não vai fazer sentido pros seus filhos. E eles vão te criticar, vão te aprontar, vão estar insatisfeitos mesmo. Por isso que é tão importante que pai e mãe tenham uma base muito sólida, tenham uma identidade muito, muito, muito bem alinhada. Estejam com uma vida de identidade ativa, na busca da cura diária e constante, para não se perder na educação. Porque a gente acaba se perdendo. E é um processo muito natural. Mas isso tudo só nasce, acontece, prevalece por falta da concordância e da aceitação, sabe? Então, eles estão crescendo, estão experimentando, estão aprendendo de outro jeito. Não vai ser exatamente do jeito que você quer, porque eles estão em outro mundo, com uma evolução que está acontecendo de maneira diferente, em outro tempo de vida. Simples assim, com outras dores. Dores diferentes da que tínhamos na nossa primeira infância, na nossa adolescência. Então, a cada geração, a consciência vai se expandindo. E com ela, vem novas críticas, novos incômodos, novas perguntas. E tá tudo bem, desde que você entenda qual é o seu lugar. Porque sempre haverá alguma discordância, sempre haverão mal entendidos, pequenos traumas, lacunas, sabe? Que a gente não vai conseguir preencher de imediato. E principalmente não sozinhos. Então sempre haverá nós nos campos familiares. Sempre vai ter nozinhos. A gente tá aqui para fazer do nó um laço. Mas os nós sempre vão existir. E à medida que possível, com os nós que estão aos nossos alcances, o nozinho que está no seu alcance aí, você vai tentar desfazê-lo, criar um lacinho com ele. Fazendo isso, você não vai quebrar nenhum ciclo de uma vez por todas, acabar com a repetição de padrões de uma vez por todas, não. Você só vai sair deste efeito desses ciclos. Vai sair deste efeito de repetição de padrões. Porque enquanto você se autoconhece e solta e sai, o sistema vai continuar fluindo como deve ser. E outras pessoas, por voluntarismo, ou por não entender, ou por não querer, vão continuar dentro desse mesmo ciclo de repetição, de dor, dentro deste mesmo ciclo de padrões repetitivos de dor. Por escolha ou por inconsciência, mas vão permanecer ali. Então, o que você faz? Você quebra tudo aqui? Você é capaz de fazer isso? Não! Você simplesmente sai dos efeitos. Vai sair destes efeitos. E vai fazer de fato diferente. Então, sempre vai haver nozinhos ali. Porém, né? É o que nós vamos fazer hoje, que nós vamos falar aqui agora. Quando você para de resistir e começa a concordar com tudo exatamente como foi, nasce, então, algo muito poderoso. Nasce uma aceitação, sabe? Que não é mais passiva. Não é só aquele aceitar passivo. Nasce uma aceitação que é lúcida, que é consciente, que é real. E concordar não significa aprovar tudo, mas simplesmente reconhecer que aquela história também te formou. Aquela história te formou. Por mais péssima, terrível, horrorosa que ela tenha sido, ela te formou. Ela te fez quem você é hoje. E quando você assume essa verdade com amor, com gratidão, a vida flui. E ela flui de outro jeito. Você entende que ninguém veio para ser perfeito na vida. Você entende que não há culpados fixos para situações fixas. Que há apenas adultos escolhendo com mais ou menos consciência. Adultos tentando, do jeito que aprenderam, mesmo que inconsciente, amar da forma que sabem. Então, quando a gente traz essa concordância, a gente percebe que o aceitar não vai apagar as dores. Não vai tirar o poder das dores. Porque a dor tem o poder de comandar a nossa vida, de direcionar a nossa vida. Então, essas feridas emocionais, elas não vão apagar. Não vão ser apagadas, não vão deixar de existir. Mas, quando você traz essa aceitação, quando você traz essa concordância, você simplesmente se permite crescer. Você se permite crescer. E nesse crescimento nasce uma nova responsabilidade, que é criar a sua história com autorresponsabilidade de maneira madura.
com coragem de sentir tudo que a alma precisa sentir, com respeito por quem foi e com quem está se tornando. Respeito com quem você foi e com quem você está se tornando. E essa reconciliação não é sobre esquecer, tá, gente? É sobre se libertar. Porque é só assim que você pode voltar para casa. E esta vida aqui na Terra é tudo sobre voltar para casa. Porque assim acredito eu, como está escrito na Bíblia. Quando morremos, o que volta ao Pai é o Espírito. E o que precisa ser salvo aqui na Terra é a alma. E a alma somos nós. Então, só assim, vivendo esses processos de concordância, de aceitação, de trabalhar de dentro para fora, você está então se preparando para voltar para casa. Aquela casa interior aonde você finalmente se sente inteira. Aonde você finalmente se reencontra depois de tanto tempo. Você se permite ali entender e viver. Sabe? Viver de maneira diferente. Viver com mais autenticidade. Trazer mais verdades, mas dessa vez verdades suas. Certo? Como eu expliquei aqui, às vezes você critica seus pais, critica sua história. Mas em algum momento é necessário fazer as pazes com tudo isso que já foi. Mesmo que você diga não se importar, existem bloqueios que se manifestam em suas vidas hoje, porque sim, você se importa de maneira inconsciente, por isso reage e não age. Vive de reações em vez de viver de ações. Então a gente vai olhar para trás com esses olhos de verdade e a gente vai dizer, a gente vai afirmar, a gente vai verbalizar para que seus ouvidos ouçam, para que essa voz, a sua própria voz ecoe, para que um novo trabalhar interno comece dentro de você. E se inicie para trazer resultados diferentes em sua vida. Certo?